Graça e paz a todos os irmãos que participam deste estudo do livro de Mateus, que nós já estamos estudando já há algum tempo, né? E hoje nós vamos estudar os versículos 46 a 58 do capítulo 26. Mateus 26, de 46 a 58. Este evangelho que Mateus escreveu, Mateus apóstolo do Senhor Jesus Cristo, com o objetivo básico de alcançar um público judeu, o público judaico, né? Os irmãos, aqueles que não tiveram oportunidade de conhecer o Evangelho e, né, conhecer o próprio Jesus enquanto ele esteve aqui. Então, judeus de outras regiões, especialmente de Antioquia. Então, Mateus escreveu este evangelho quase que uma visão biográfica do Senhor Jesus, e nós temos o privilégio de ter esse evangelho nas nossas mãos atualmente para estudá-lo. Nós agradecemos a Deus a oportunidade de, mais uma vez, estudarmos esse evangelho. Nós vamos fazer a leitura desse texto. O texto é Mateus 26, 47 a 58. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Porém, lhe disse: Nisto aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que eu não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: Saístes com espadas e porretes para prender-me, como um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então, os discípulos, todos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote. E, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Que Deus abençoe esta palavra ao nosso coração. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos o Evangelho de Mateus. Pedimos ao Senhor sabedoria e discernimento. Pedimos ao Senhor capacidade de entender e um coração sensível para compreender, aceitar e obedecer essa palavra.
Nós oramos e agradecemos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, estamos vendo aí no final do texto que Pedro seguiu Jesus de longe e entrou na casa do sumo sacerdote onde Jesus estava, onde ele estava preso, ficando de longe, no pátio externo. Mas o que chama atenção aqui, para ver o fim. A gente não pode entender se só por esta leitura, se é o fim daquela reunião ou se é o final, a morte de Jesus, a condenação e morte de Jesus. Mas Mateus, em seu relato sobre a vida de Jesus, vai descrever agora sua prisão. Após sua agonia no Getsemane, né, Jesus orou 3 vezes no Getsemane pedindo a Deus que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice, né, o cálice que significava exatamente a morte, o sofrimento pelo qual ele passaria. Então, sabendo já da agonia que ele passaria, do sofrimento que ele teria, Jesus pediu ao Pai que passasse o cálice, contudo, que a vontade do Pai prevalecesse e fizesse ali a vontade dele, de Deus. Mateus, então, relata isso, e após a sua agonia no Getsemane, quando Jesus aceita plenamente e a submissão à vontade do Pai, então, nesse momento, ele sai dali com os discípulos para ir para Jerusalém. Nesse momento que ele está saindo do Getsemane, que é um jardim onde ele estava ali no Monte das Oliveiras, com seus discípulos orando, Judas chegou acompanhado de uma multidão, né? De uma turba. Turba é uma palavra que significa um grupo grande de pessoas, uma multidão. E eles estavam armados de porretes, de espadas, mandados pelos principais sacerdotes e anciãos, ou seja, a liderança religiosa do povo. Então, nós vemos aqui que religião nem sempre é uma coisa boa. Religião é algo que pode ser mal, né? Nós não podemos acreditar na religião, nós podemos acreditar no Senhor Jesus Cristo, né? Alguma religião pode nos distanciar de Jesus. Os judeus eram religiosos e se distanciaram de Jesus, não creram em Jesus. Então, muitas vezes, nós somos religiosos, mas não cremos em Jesus. E crer em Jesus significa aceitá-lo e entender que ele é verdadeiramente o Salvador e que verdadeira religião é submeter-nos à sua palavra em perfeita obediência. Judas chegou acompanhado de uma multidão com espadas, porretes, mandados pelos principais sacerdotes e anciãos do povo. E Judas se aproxima de Jesus e Judas se aproxima de Jesus e o saúda, faz uma saudação para Jesus. E a seguir o beija, o beija. E esse era o sinal combinado para identificar Jesus. Jesus olha para Judas com compaixão. Só Jesus mesmo e aqueles que estão cheios do Espírito Santo é que podem ter uma atitude semelhante. Jesus olha para Judas com compaixão e o chama de amigo. O texto registra: amigo, para que vieste? Jesus conviveu com Judas por 3 anos. Ele deveria ser verdadeiramente um amigo de Jesus, porque Jesus era amigo dele. Então, Jesus o chama de amigo e pergunta: para que vieste? E aqui está uma manifestação do amor de Jesus Cristo. Primeiro, porque
ele sabia porque Judas estava ali. Então a pergunta não era para Jesus saber o que estava acontecendo. Jesus sabia por que é que Judas estava ali. Mas ele estava dizendo com essa pergunta que Judas teve tempo de pensar e desistir da traição. Judas teve um espaço grande de tempo para pensar no que ele estava fazendo e desistir da traição. Não somente deixar de fazer, mas reconhecer que Jesus Cristo verdadeiramente era o Filho de Deus. Mas agora, tudo que foi profetizado a seu respeito, a respeito de Judas, se cumpriu. A profecia que diz que o amigo trairia Jesus, inclusive nos Salmos nós temos profecia a respeito disso, se cumpriu plenamente em Judas. E Judas não respondeu. Né? Judas não disse nada a Jesus. A turba, né? a multidão, se aproximou e prendeu Jesus. Né? Então, nós vemos que Jesus amou Judas até o final. Mateus relata que um dos que estavam com Jesus, em outro evangelho, que é identificado como Pedro, né, como o apóstolo Pedro, usando sua espada, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E era uma atitude de violência. Jesus o repreendeu o seu discípulo, dizendo que ele não deveria ter feito isso. Essa resposta de Jesus implica em que dizer que a espada produz espada, violência produz violência. Espada e violência nunca são o caminho. Jesus, então, repreende Pedro por causa disso, porque isso implica em dizer que espada e violência devem ser banidos do nosso meio. E em confiar que, se fosse necessário, se fosse vontade de Deus, Jesus rogaria a Deus, o Pai, e este lhe enviaria 12 legiões de anjos naquele momento ali. Não precisaria de nada disso, só a palavra de Jesus já faria com que tudo fosse desmanchado. Mas Jesus disse: olha, é tão desnecessária essa atitude sua, Pedro, que se eu quisesse agora, eu pediria ao Pai e ele mandaria neste momento 12 legiões de anjos. Sabem o que isso significa? São 72 mil anjos. A população da maioria das cidades brasileiras não tem 72 mil pessoas. Então, seriam 72 mil anjos, porque cada legião tem 6 mil. Né? A Legião Romana, por exemplo, era uma formação de 6 mil soldados. Então, nós estamos usando isso aí como referência. 72 mil anjos para livrar, contudo, como se cumpririam as Escrituras, diz Jesus ao discípulo. Então, não era necessário tomar aquele tipo de atitude, porque tudo já estava planejado desde a eternidade, e as Escrituras se cumpriram em tudo aquilo que Jesus realizou, em tudo aquilo que Jesus passou, em todo o sofrimento, em toda a sua morte e na sua ressurreição. Tudo estava profetizado pelos profetas. Jesus censura também a multidão, demonstrando ter permanecido com eles no templo, falando com eles: olha, eu estive no templo com vocês ensinando por muitas vezes, por muitas
situações diferentes. Eu estive no templo com vocês muitas ocasiões e vocês não fizeram nada comigo, não me empreenderam. Eu estava ensinando vocês em todos os lugares e a única manifestação que houve foi vocês aprenderem de mim. Agora, né, a a única reação desfavorável deles com Jesus, contra Jesus foi agora, nesse tempo em que ele foi acusado pelos falsos líderes, pelo sumo sacerdote, pelos fariseus, pelos escribas, pelos anciãos do povo, acusado de blasfêmia. Então, ele teve essa reação desfavorável do povo deles, e conforme o registro de Mateus. Então, Jesus censura a multidão, demonstrando ter permanecido com eles no templo, ensinando, e em todos os lugares, e nunca houve reação desfavorável deles contra Jesus. Mas agora, ele vê uma reação desfavorável. Tudo, porém, aconteceu de um modo que as Escrituras previram. Estava tudo profetizado. E os discípulos, que tinham jurado permanecer sempre com Jesus, fugiram. O texto fala que todos os discípulos fugiram. Depois, nós vamos ver Pedro voltando, mas seguindo de longe, não se aproximando de Jesus, com medo, certamente, né, de ser morto, também identificado como um discípulo de Jesus. Jesus, então, foi preso e levado à casa de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote, onde ele foi interrogado, não, não sendo achado nele nenhum testemunho incoerente. Todo testemunho de Jesus foi um testemunho coerente. Então, eles não acharam nele incoerência. Pedro, que o seguia de longe, chegou até o pátio da casa, onde muitos servos do sumo sacerdote estavam e certamente o viram ali. Houve muitas acusações infundadas contra Jesus, até que o sumo sacerdote conjurou Jesus a declarar se era ou não era o Filho de Deus. Jesus confirmou: tu o disseste. Jesus, então, emenda a declaração de sua segunda vinda em glória. Então, quando o sumo sacerdote perguntou a Jesus se ele era o Filho de Deus, Jesus diz: olha, isso é o que você diz. O que você diz é verdade. Eu sou o Filho de Deus. E vocês vão ver na segunda vinda, né? Vocês vão me ver voltando em glória a este mundo. Então, essa, essa declaração de Jesus produziu no sumo sacerdote uma reação muito, muito grave, muito intensa. O sumo sacerdote e toda a cúpula religiosa judaica foram unânimes em dizer: ele blasfemou, então é digno de morte. Esta acusação sem fundamento é uma condenação sem provas. Interessante, né? Jesus foi acusado e condenado sem qualquer comprovação. Uma sentença e um juízo parciais para satisfazer apenas as aparências, né? Para fingir que houve um julgamento legal. Mas isso não foi verdadeiro. Finalmente, neste capítulo, né, Pedro nega a Jesus.
E Pedro nega Jesus, e nós vamos ver que quando Jesus foi confrontado pelos servos do sumo sacerdote, quando Pedro foi confrontado pelos servos do sumo sacerdote, por 3 vezes os servos do sumo sacerdote confrontaram a Pedro dizendo que ele era servo, que ele andava com Jesus, que ele era um dos discípulos de Jesus. Por 3 vezes isso aconteceu e Pedro negou todas as 3 vezes que fosse alguém que conhecesse ao menos Jesus. E então ele nega veementemente, até jurando, até com juramento, ter conhecimento de Jesus Cristo. E então, deste modo, Pedro cumpriu aquilo que Jesus tinha falado, tinha profetizado, né, que ele negaria 3 vezes a Jesus antes que o galo cantasse. Quando o galo cantou, Pedro se lembrou daquilo que Jesus tinha dito. Mas encontramos um momento grave, profundamente grave, crítico, uma crise na vida de Pedro. Ele chegou à conclusão, amargamente, que ele era um pecador. Ele entendeu quando o galo cantou, o galo trouxe a realidade, o trouxe diante das suas palavras a Jesus, que nunca o negaria. O galo fez-o lembrar disso. E ele se lembrou, então, de seu compromisso e que ele tinha com Jesus. E da profecia que Jesus mencionou, né? Que ele negaria 3 vezes. E aí ele foi tocado em seu coração para o arrependimento. Todo arrependimento é consequência de um momento grave na nossa vida, um momento profundamente grave, uma situação complexa, um momento crítico em que nós chegamos a uma crise. Temos que resolver aquilo ou não dá para continuar vivendo daquela maneira. Então, na vida de Pedro, isso ocorreu. E esse momento crítico fez com que ele entendesse que era um homem pecador. E o canto do galo fê-lo lembrar-se de que verdadeiramente ele era um homem falho, necessitado de Jesus, que não podia confiar em si mesmo e que dependia da misericórdia de Deus. E ele então chorou amargamente e ele foi tocado em seu coração para arrependimento. Algumas aplicações fundamentais. Jesus foi condenado sumariamente num julgamento fraudulento. Deus o levou até a cruz, onde ele morreu pelos nossos pecados. Então, Jesus recebeu essa condenação sem merecimento, mas ele foi levado pelo próprio Pai à cruz para perdão dos nossos pecados. Como que você encara essa morte de Jesus em relação à sua vida e em relação aos seus pecados, em relação a Deus? Segunda aplicação. Judas teve grandes oportunidades, até no último instante em que ele foi chamado de amigo pelo Senhor Jesus. Jesus insinuou que ele não deveria ter vindo, ou seja, ele deveria ter desistido daquela atitude de vender Jesus, e que seria uma oportunidade de salvação, mas Judas não levou isso em consideração. Então, ele não aceitou a salvação que Jesus lhe ofereceu. E depois ele teve uma atitude
que não era arrependimento, mas uma atitude de remorso. Aquele ato que ele cometeu ficou martelando a sua cabeça e, ao invés dele procurar uma mudança de vida, ele se suicidou. Como que você age mediante as oportunidades que você já teve de crer em Jesus Cristo e ainda não creu? Você precisa crer no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a única oportunidade de salvação. Terceiro, Pedro negou conhecer a Jesus. E em pelo menos 3 circunstâncias, 3 oportunidades. Mas pela palavra do Senhor Jesus, houve um arrependimento. E ele teve fé no seu Senhor Jesus Cristo. Entregou sua vida em arrependimento a Jesus. Né? Teve fé, passou a crer no Senhor Jesus e foi transformado num homem que Deus usou poderosamente como apóstolo do Senhor Jesus. 3 pessoas que salientadas neste texto. Jesus, que cumpriu perfeitamente a vontade de Deus. Judas, que não aproveitou a oportunidade de arrependimento. E Pedro, que aproveitou a oportunidade de arrependimento e creu no Senhor Jesus Cristo. Muito bem, as nossas atitudes devem ser levadas em consideração a partir deste estudo. Que a palavra do Senhor bondosamente entre na sua mente e no seu coração, para que você possa gozar essa experiência de comunhão com Cristo. Não faça como Judas, que perdeu todas as oportunidades, faça como Pedro, que tendo uma oportunidade, aprendeu verdadeiramente a buscar o Senhor, arrependendo-se dos seus pecados e exercendo fé em Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.